Bem-vinda a mais um vídeo. Vamos aqui explorar agora as 7 leis herméticas. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes você tá daí sem saber por onde começar a mudar. Quer começar a vida toda, do zero. Mas, meu amor, nada se começa mais do zero. Você já tá aqui, já nasceu, já saiu do útero, ó, o mapa astral já deu o start, então nada estar mais do zero, tá bom? Você já tá pegando aí uma boa carga de movimentação. O que você precisa fazer é uma análise. Entender, opa, com base nas 7 leis, né? O que está acontecendo na minha vida? Por quê? Porque com elas você começa a ter um diagnóstico e qual delas você precisa começar a mudar primeiro. Mas antes disso eu quero saber, me conta aqui. Você é uma bruxinha que só tem ainda o chapéu? Ou você já tem chapéu e varinha? Ou você já está habilitada, chapéu, varinha e vassoura? Ai, não está entendendo? Então vem cá que eu te explico. A bruxa que só tem o chapéu é aquela que está só consumindo, tá? Os conhecimentos. Gosta de astrologia, gosta de tarô, lê sobre pedras, sobre plantas, mas fica naquele movimento só mental. Ou seja, só o chapéuzinho aí. Quando você começa a praticar e começa a colocar em ação tudo que você aprende, aí você é aquela bruxinha do chapéu e da varinha, tá? E aí você já tem essas duas ferramentas, ou seja, eu sou a bruxa que já passou para o próximo nível, eu já faço os rituais, eu já começo a movimentar, eu já uso sim os cristais a meu favor, já faço os chás no dia certo, já faço os banhos de ervas, tá? Agora, se você, meu amor, é a bruxa habilitada para voar, aí sim, você já tem o seu mapa, você já sabe seu arcano, o seu Kim, você já sabe a cor, né, de cada dia da semana, você já tem uma, vamos dizer assim, uma certificação para poder voar, dirigir essa vassoura e voar mais longe. Então me conta aqui nos comentários qual tipo de bruxinha você é, né? Ou você é daquela que só tem a varinha, né? Pega os rituais aqui na internet, vai fazendo, mas não sabe muito bem o que está fazendo, tá bom? Não existe, meu amor, é a bruxinha que está só voando, porque para voar tem autoescola também, né? Você não pega o carro e sai por aí, você faz autoescola. Então, sim, para você poder voar e ter direito a esta vassoura, você já fez algum movimento, tá? No mínimo, você já sabe seu signo, seu ascendente, né? Já fez uma conexão ali. Então, tem esses 3 tipos de bruxinhas que eu chamo na minha comunidade. E aí eu quero saber quem é você aqui nesse vídeo, tá? Mas vamos falar sobre as leis herméticas com base nesse livro aqui, tá certo? Por quê? Muitas vezes as coisas estão acontecendo e a gente vai deixando, né? Ah, que é aleatório. Não é aleatório, tá? Então, a primeira lei, vamos lá. Separei aqui para a gente começar a entender. É o princípio do mentalismo, tá? E aqui a gente diz o quê? Que tudo é mente e o universo é mental. Quando você pensa tudo é mente e o universo é mental, a gente já começa a trazer para aquela sensação, opa, se eu penso, eu tenho capacidade de realizar. Sabe aquilo do para de pensar besteira que se realiza, né? Pensa que você é isso ou aquilo. É o mesmo processo, gente. Tudo que existe aqui hoje foi pensado em algum momento, já foi para o mental, né? Sempre que fazem vídeos falando sobre isso, as pessoas falam sobre exemplo de móveis, né? Antes de uma cadeira ser uma cadeira, alguém pensou sobre aquilo. Uau! E se a gente colocar quatro pezinhos, né? Uma tábua aqui, um encosto, e aquilo virou a cadeira, tá? Então, tudo que você está vivendo, agora a gente vai trazer para essa parte da vivência. Tudo que você está vivenciando, né? Ai, minha vida tá um caos, minha vida tá maravilhosa, ai, minha vida tá leve, minha vida tá pesada. Tudo isso começou aqui. Você pensa sobre algo, você pensa sobre aquilo, e aquilo sim começa a virar realidade. E é aí que tá a grande questão. Porque não vira realidade, pensou e virou. Leva um tempo. E às vezes, quando aquilo chega, né, e se realiza, você já esqueceu que tinha pensado aquilo. E aí
acha, né? Ai, que injustiça, isso foi aleatório. Não foi. Princípio do mentalismo. Você pensou, aquilo criou sim. Então, comece a olhar o que você anda pensando, tá? Porque se você quer mudar o que você está vivendo, tem que começar a pensar diferente. O outro princípio, o princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo. Você já ouviu essa frase, né? Assim como no céu, é aqui na terra, assim como em cima e embaixo. E esse princípio da correspondência, ele é muito interessante quando a gente traz para o movimento da astrologia. Porque sim, assim como os astros estão movimentando lá em cima, nós estamos sendo impactados aqui embaixo. Então, esse é o que eu mais uso na minha questão de trabalho mesmo. Por quê? Porque eu acabo analisando os trânsitos do céu para entender como você vai fluir aqui, tá? Então, se hoje a gente está com o Sol em Peixes, aí as pessoas dizem, eu sou pisciana. Não significa que só quem nasceu nesse período que tem alguma influência. Não, gente, todo mundo está sob influência do Sol em Peixes. E aí você vai fazendo os movimentos de entender qual é a simbologia do Sol, qual é a simbologia de Peixes, onde está este signo no meu mapa astral. E aí você vai entendendo o que a vida quer lhe comunicar. Por quê? Porque o que está acontecendo lá em cima é para você fazer aqui embaixo. Então, se lá em cima tem esses 3 movimentos, aqui embaixo você deveria, né, estar fazendo o mesmo movimento direcionado com o seu mapa. Então, se Saturno está em Áries, lá em cima, então eu preciso entender o que é Áries, o que é Saturno e onde está Áries no mapa. Qual é a área da vida que Áries me rege? Para quê? Para eu entender o que o céu está pedindo para eu fazer aqui embaixo, porque não é porque é Áries que está lá em cima e Saturno passando por Áries que os 8 bilhões de pessoas vão fazer a mesma coisa. Cada um vai fazer, gente, o que está no mapa. Então, Áries está numa área da vida minha, está na outra sua, e assim por diante. E a área que eu tenho Áries tem planetas ou não tem planetas. Então, esse Saturno vai estar conversando com o meu Mercúrio, pode estar conversando com o seu Saturno, pode estar conversando com Vênus de outra pessoa. E tudo isso são dinâmicas diferentes, tá? E aí você precisa entender, opa, será que eu estou conectada, né, com o que está acontecendo no céu? E aqui já começa o primeiro movimento para você olhar, tá? Ou seja, começa pela Lua. Eu sempre peço que comecem pela Lua, porque a Lua é muito simples da gente olhar, né? Começa pela Lua. Vem cá, eu sei que fase tá a Lua. Se você não sabe a fase que tá a Lua, fica difícil você às vezes identificar o que você está percebendo, se está alinhado. Então você começa a olhar, opa, é Lua cheia. Na Lua cheia eu tô mais dinâmica, eu tô mais expressiva, ou não, eu tô meio tristinha, ou eu nem percebi, tá? Então começa a fazer a correspondência. Peraí, é lua minguante, né? Eu tô me sentindo realmente mais melancólica, né? Eu tô me sentindo um pouco mais cansada. Ou não? Não estou. Estou sentindo tudo normal, vida que segue. Tudo isso mostra o quanto você está agindo em correspondência com esse céu, tá? Porque, Lu, então toda lua minguante é para deitar na cama e ficar lá? Não. Mas você sente uma vontade, às vezes maior sim. Tipo, poxa, eu tô sentindo uma dificuldade a mais para levantar. É um processo de correspondência. Afinal, tem um outro movimento aqui que a gente também vai falar que casa com isso, que é o ritmo. Gente, não existe linha reta, tá? Existe subiu, desceu mais, subiu, desceu, desceu até aqui, a neutralidade, subiu. É um movimento, tudo tem ritmo. Então você não pode achar que todo dia você é a mesma pessoa. Você não é. E aí, se você já acha que você não tem essas oscilações, você não está em correspondência realmente com o universo, então você já não segue essa lei, tá? Você não segue, não. Você não percebe
que essa lei pode jogar a seu favor, tá bom? Então, olha para isso aí. Aí tem o princípio da vibração. O princípio da vibração, nada está parado, meu amor. Tudo se move, tudo vibra. Eu não sei se você já ouviu falar, né? As pessoas comentando, ai, que vibração péssima, né? Ai, aquela energia de fulano, ai, aquele ambiente está pesado. Gente, tudo está vibrando o tempo inteiro, inclusive você. Então, assim como você também percebe a vibração dos ambientes, dos locais, o outro também percebe a sua, tá? Então, às vezes, você está contribuindo para a vibração pesada daquele ambiente e nem percebe. Então, a vibração tem esse processo da gente perceber. O que está vibrando? Né? E aí a pessoa fala, o que é então vibrar? Né? Vibrar alto. Gente, alegria, amor, gratidão. Percebe quando você está envolvida nessas emoções, nesses sentimentos? Você se sente mais leve? Você se sente com energia? Agora, percebe quando você está triste, com raiva, né? Naquele rancor, naquela mágoa, quando está com vergonha, com inveja. Você percebe que tudo fecha? O ombro fecha, o coração, o corpo fecha? Então, pensa em vibração nessa escala. Da vibração alta, são o que lhe eleva, o que lhe deixa feliz, o que lhe conecta com a alegria, com a gratidão, com o amor. Vibração mais baixa, tudo aquilo que lhe coloca na densidade. A reclamação, a queixa, né? O apontar, o julgar, o falar mal. Tudo isso pesa. Pesa até no tom que a gente fala, né? Conta uma história alegre e uma história triste. Tenta contar uma história triste sorrindo. Não vai fluir, gente, porque a vibração não coincide, tá? Então, sim, se tudo é vibração, a gente precisa entender que o que a gente assiste, que o que a gente ouve, né, que o que a gente fala também conecta, também absorve. Por quê? Porque não é só as emoções, mas tudo que está ao nosso redor está vibrando, impactando no que a gente está sentindo sobre algo. Então, quando você está assistindo um noticiário com muitas mortes, bandidos, né, aqueles crimes horrorosos, aquela vibração começa a trazer, né, densidade, aí vai se transformando em medo, e aí você começa a ficar com raiva e sensação de impunidade, aquilo lhe toma. Quando você vê, você está naquela vibração, e aí você vai fazer as coisas do dia com aquela vibração, e aí você pega num copo, o copo quebra, e aí você daqui a pouco bate o dedinho na ponta do sofá. Por quê? Porque tudo entrou numa vibração de problema, de trazer, de alimentar mais queixas, mais reclamações, mais raiva. Quando você não está nessa vibração, né? Você está ali, ouvindo músicas maravilhosas que acalmam, que você se conecta, coisa. Vocês já botaram um som, gente, de floresta, de mar para ouvir? Não é algo que, assim, limpa a nossa alma? Você se conecta com outra vibração. Então, quando você sai, a vida não vai ficar lhe trazendo situações para você reclamar, porque você está na vibração de contemplar. Então ele vai trazer sempre coisas que lhe tragam para aquela vibração. Aí você vai ver uma flor mais linda, por quê? Para continuar contemplando, tá? Então, se você está vivendo um caos, meu Deus, tudo é caótico. Ai, a frente da minha casa sempre joga um lixo, porque tudo aqui em casa vaza, e tem problema, e quebra esgoto, e é errado. Porque tem uma vibração aí que não tá legal. E aí você atrai situações para continuar mantendo aquela vibração, tá? É como se fosse realmente esse processo de manutenção. Não quero que você saia dessa vibração, e aí a vida fica ali trazendo mais. Então, tá tudo caótico? Muda a vibração, tá? Outro princípio, o do ritmo. Lembra que eu falei? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tá? Então tudo sobe, tudo desce, tudo que vai, volta.
Tudo tem esse ritmo, tá? Tudo que sobe, desce. E é aquele movimento que eu lhe falei. Não adianta achar que você vai seguir assim. Não, não vai, tá? Então tudo tem ritmo. Você uma hora tá lá no auge, super motivada, outra hora você desce, tá um pouquinho mais cansada, depois você sobe ou cai de vez, e aí volta para cá, e você vai começando a entender os seus ritmos. Principalmente nós mulheres, que temos os ritmos conectados com as fases da lua e o nosso ciclo menstrual. Então, sim, meu amor, vamos dizer que são 4 ritmos, tá? Porque são 4 ciclos menstruais. Do ciclo menstrual, são 4 fases, e 4 fases da lua de maneira mais ampla. Mas, meu amor, não é, tá? A cada 2 dias, a lua muda de signo e já é um outro ritmo, tá? Então, não adianta. Todo dia a gente tem um ritmo diferente e é importante perceber isso. Porque senão passa muito batido e você fica forçando. Por exemplo, se você percebe que num ritmo de lua nova, você está na marcha, no ponto morto, não adianta você forçar para querer um ritmo de lua crescente. Não vai acontecer, você vai se frustrar e vai se agredir simbolicamente, porque você vai gastar energia, tá? Então, Lu, eu tô no ritmo de não fazer nada. Ok, você pode não fazer nada? Não, Lu, não posso. Trabalho, tenho que bater meu ponto, né? Preciso fazer. Pronto. Mas você pode reduzir o ritmo de algum outro ponto para fazer um movimento de autorrespeito, tá? É naquele dia que possivelmente você sai do trabalho correndo e vai para academia e você se permite não ir para academia. Que você ia sair do trabalho e chegar em casa a fazer faxina, você não faz a faxina. Ah, isso não existe, gente, existe, tá? Existe, a gente quer dar conta de tudo, né? Principalmente a mulherada, a gente quer dar conta de tudo, mas precisa entender que momento a gente dá conta de tudo. Numa lua crescente em Áries, talvez você dê conta de salvar o mundo, mas numa lua crescente em Peixes, você não consiga tanto. E numa lua, então, minguante em Câncer, você só queira deitar e chorar. E tá tudo bem, mas isso você precisa identificar. Porque você, sabendo disso, você programa e não marca uma faxina para um dia que aquela lua não está ali, adequada. Por isso que eu tenho aqui, meu amor, meu calendário lunar. Cada cor aqui, ó, é uma fase da lua e ali tem os signos. Porque eu agendo atendimento de acordo com isso aqui. Dia que tem lua em Capricórnio, eu não sou muito boa para tiragem de tarô. E aí eu não vou atender tiragem de tarô, porque senão eu não conecto. Então eu separo dias de tiragem de tarô para energias e fases da lua que eu estou conectada, com a minha intuição. Então elemento água, né? Lua nova, lua cheia. Agora, se você não sabe fazer isso, você vai marcando e vai achando que as coisas que acontecem no dia a dia para lhe atrapalhar é azar, é a vida dando errado. Não é, é desconexão com o ritmo, tá? Com o seu ritmo. O outro é o princípio da causa e efeito. Vamos lá, né? Esse a gente já ouve, né? Toda causa, né, vai gerar um efeito. Por quê? Porque todo efeito tem uma causa, então tudo acontece de acordo com a lei. Nada é por acaso. Então, sim, toda causa tem um efeito, todo efeito gera uma causa. Nada é aleatório, nada é por acaso. Eu gosto muito desse princípio para a gente sair daquela sensação de que tudo está acontecendo do nada na minha vida. Do nada eu fui demitida, do nada meu relacionamento acabou, do nada, né, eu bati o carro, do nada a geladeira quebrou, do nada... Gente, não. Tudo tem uma causa e tem um efeito. Alguma coisa aconteceu antes de tudo acontecer, tá? Então, sim, a gente precisa parar de ficar muitas vezes focando no efeito e começar a descascar essa cebola para entender a causa. Porque lá no fundo, aquela causa começou pequenininha e aí foi trazendo. Então, quando a gente vê, já é o efeito.
A gente vê o efeito da falta de dinheiro, a gente vê o efeito do dedo podre por relacionamento, né? A gente vê o efeito do chefe pegando no nosso pé, mas a causa está lá atrás. E sim, gente, às vezes a causa está no mapa astral que você não conhece, você está tentando forçar um caminho diferente. A causa pode estar em crenças na infância, em questões realmente lá, na época que você ainda estava aprendendo, enxergando a vida, tá? Então, a causa não necessariamente vai estar na sua frente. Você vai ter que realmente, às vezes, olhar lá atrás e entender que a causa daquilo é um desafio kármico, tá? É um movimento do Quiron, é uma ferida, tá? Da infância, é um desalinhamento. A causa pode ser não seguir as leis herméticas, aquelas primeiras leis. A causa pode ser a sua vibração, que não tá legal, tá? A causa pode ser você não seguindo o seu ritmo. A causa pode ser todas as outras leis que eu falei que você não tá, às vezes, alinhada. Então, nada de ficar presa ao efeito, né? O efeito foi esse, mas o que causou? Tanto bom quanto ruim, gente. Se o efeito é bom, a causa também foi boa. E a gente precisa entender, opa, o que é que eu fiz de bom que causou esse efeito? Porque eu quero mais. O que é que eu não fiz de tão interessante que causou esse efeito? Isso aqui eu quero barrar, tá? E o último princípio é um princípio, né, do gênero. Que o gênero, ele tá em tudo. Então, tudo tem um princípio masculino e feminino, tá? E aí a gente precisa entender o masculino e feminino não do lugar homem e mulher, tá? Porque ainda gera muitas questões da gente ficar preso. O que é homem, o que é de mulher, o que é de mulher, o que é de homem. Gente, princípio masculino e feminino é só uma forma de mostrar que são polos, né, diferentes. O princípio do claro e do escuro, o princípio, sei lá, do alto e do baixo, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque um é um movimento de recepção, tá? E o outro é um movimento mais de ação. Então, sim, o princípio do masculino e do feminino é nesse lugar de que um tá mais receptivo, o outro tá mais ativo, tá? E vamos pensar nisso nessa questão, tá? De uma planta, tá? Uma planta precisa do feminino e do masculino, tá? Porque é o feminino que faz o movimento realmente de nutrir ali, de trazer os nutrientes. Então, a raiz puxa ali, né, os nutrientes, vai ser um movimento do feminino, é o feminino que vai estar recebendo aquela nutrição, tá? Mas a energia masculina é o quê? É quem vai estar providenciando esses nutrientes. Então, a terra, vamos dizer assim, que está ali providenciando separar os nutrientes para aquela raiz receber. Então, todo mundo tá. Uma hora você tá na energia do masculino, né? No movimento de você fazendo, você executando. Outra hora, você está na energia do feminino, só recebendo, né? Ficando um pouco mais receptiva, não necessariamente indo para o movimento de abertura de caminhos. Às vezes você só está realmente aqui. Eu estou sendo nutrida, recebendo. Ou não, eu agora preciso fazer uma ação. E isso tem relação também com o ritmo. Você tem momentos de ritmo de ir, ritmos de descansar, ritmos de avançar, ritmos de recuar. Então está tudo interligado. As 7 leis herméticas, elas estão interligadas. É importante você começar a pensar na sua vida por elas. Opa, o que é que está acontecendo? Né? Qual é o meu ritmo? Qual é o princípio que eu estou precisando começar a organizar? Porque às vezes você está com esse princípio do gênero também desequilibrado. Você está só no movimento de receber e aí você não materializa. É aquela pessoa que às vezes fala assim, não consigo concretizar nada, materializar nada. Né? Minha vida parece que está sempre patinando numa lama, né? Eu estou sempre andando numa lama sem pisar firme. Por quê? Porque eu nunca consigo construir nada. Você está muito no receptivo. Precisa ir para o ativo.
Ou você está muito no ativo, exausta, né? Fazendo e não percebe nada. Não sabe nem sentir se está cansada, se está triste, se eu estou animada, se eu estou feliz. É aquela pessoa que se desconectou completamente das emoções, né? E às vezes não percebe nem esse movimento lunar, não percebe o ritmo, não consegue se conectar com o que está em cima. Ou seja, não tem como ficar escolhendo qual lei seguir. Você vai seguir as 7. As 7 estão ali lhe guiando. E as 7 se completam. A questão é, escolha uma para começar a movimentar. Porque você pode estar com todas desalinhadas, com uma ou duas, né? Mas você pode também estar fazendo algumas sem perceber. E eu quero agora que vocês tenham consciência. O que é que eu estou fazendo? Meus pensamentos estão bons, né? Porque eu estou pensando agora em tragédia, estou pensando em um monte de besteira, estou pensando em coisas terríveis que vão acontecer, estou pensando que eu vou sair, que eu vou ser assaltada. Eu estou criando isso porque se minha vida está com um monte de confusão, para agora eu disse, estou criando na minha mente. Mudo já esse princípio. Gente, nada coincide, parece que no dia que tenho que fazer uma coisa não dá certo, naquele dia tem sempre um imprevisto, opa, talvez eu não esteja de acordo com o céu. Ah, eu não sei, eu tô sentindo meu corpo está me trazendo vários sinais, estou vivendo doente, o ritmo querendo lhe dizer que você está forçando esta máquina aqui, gente. E aí você começa a perceber em qual você está desalinhada, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Comecem, né, a observar isso, porque é importante, tá? Ir de uma em uma, primeiro muda uma, depois muda a outra, mas no fundo, seguir as 7 é fundamental, tá? Eu estava falando desse livro aqui, tá? Tem várias versões, esse aqui é o que eu leio, é o que eu uso. E aí você começa devagarinho, certo? Depois me conta aqui o que é que você gostou desse vídeo. Me conta também que bruxinha você é, né? Se você tá com o chapéu, com a varinha ou já está habilitada e voando com sua vassoura, tá bom? Se você quer saber mais sobre temas, né? Sobre temas de magia, bruxaria, etc e tal, continua aqui me seguindo. Me segue também no Instagram, tá? O Instagram Lu_Almeida. Tem aqui também no YouTube, né, o Instagram para você poder olhar. E aí a gente vai fluindo. Vamos voar juntas. O céu tá aí e o nosso mapa é para ser vivido. Não aceite viver menos que o seu mapa astral.